Sim, então assim, tocando ali, todos são músicos. Uhum. Aí você levanta para fazer o seu solo, meu irmão, aí faz assim, tira o meu chapéu para você. Então essa coisa, eu acho que de alguma forma falta, essa consciência falta para alguns grupos, inclusive nos Estados Unidos, e para nós brasileiros também. E eu não posso negar que tive situações contrárias a esse comportamento, né? E o que acontece? Hoje em dia, na história do regente, o regente mesmo, dentro de 100% da atividade, eu acho que a questão da atividade contra o regente deve estar na casa dos 20%, porque ele tem que trabalhar os outros 80%, 70%, essas relações interpessoais, né? Então, se possível, e tem que ser possível, ele tem que tirar o ego dele do lugar. Se ele deixar, vai ter problema, e muitos problemas, né? E procurar trabalhar principalmente o emocional de cada músico, dentro do contexto de cada peça, né? Para que todos venham em uma única intenção para a execução daquela peça. Então, é aquela coisa, já teve a situação do músico que não estudou, né? E chegou na hora, tocou errado, tocou na trave e atrapalhou a execução, né? Mas, assim, sempre que possível, e todas as vezes foram possíveis, eu procurar bater uma postura mais discreta, de maneira que ninguém se sentisse exposto. Para que não fosse constrangido. Não por nada, porque assim, se você for exposto, constrangido, mesmo você que não foi exposto, você vai se sentir também, né? Então essa sensação ela vai irradiar e pode trazer um mal-estar para o grupo. Então assim, já aconteceu depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Mãe, depois a gente conversa. Você não sabe nem onde esconde a cara, né? Vamos bater um papo aqui na minha sala? Ai, meu né? Deus, tá assim, escuta, olha só, vamos, né? Tá bom, não deixa acontecer mais não. Vamos procurar ficar na boa. Porque o que acontece? Lá na frente, na hora da execução, na hora da apresentação, todos, pelo fato de ser um grupo, né? Todos precisam um dos outros. Então, essa prática em termos de união, todos juntos, isso é muito importante. Se o regente não tem uma postura agregadora, até na hora da apresentação ele vai ter problema, o cara não vai tocar direito. Ou ele vai, enfim, vai agir de forma desatenciosa ou até desrespeitosa, como já teve situação, né? Então, assim, gente, primeiro, respeito mútuo, né? Eu respeito vocês me respeitam, e vamos praticar com toda a dedicação essa nossa atividade, que, como você falou de Deus, né? Deus coloca ali tudo no lugar certo. Vocês estão aqui fazendo parte dessa banda, dessa orquestra, coisa e tal. Vocês acham que foi à toa? Você tem uma missão, você tem uma função aqui. Vamos fazer o mais legal possível, para que o cara lá entenda que te colocou no lugar certo. Senão, ele vai ficar chateado contigo. Entendi. Nessa questão aí de lidar com pessoas, hoje a gente escuta... isso é meio uma fala comum, assim, das pessoas que contratam, quem trabalha com RH e tal, fala muito isso. Que é uma dor, inclusive. Quando você vai contratar uma pessoa, antes disso eu queria te perguntar, você tinha nessa tua jornada, em algum momento você teve o papel de ser responsável por contratar, falar o sim para aquela pessoa e o não para ela e acabou a vida dela ali naquele momento? Então, beleza. Quando você precisa contratar uma pessoa, a gente olha, normalmente se olha, em primeiro lugar, para a competência, certo? Se a pessoa tem competência para aquele posto que ela vai ocupar. E aí as pessoas falam muito, você contrata pela competência e é obrigado a demitir pelo comportamento inadequado ou falta do comportamento de acordo com o que se espera. Você viveu isso em algum momento? Isso é uma coisa comum na música, acontece, você tem que contratar um cara que é muito bom, mas depois a postura dele, a conduta dele, a forma como ele responde, por exemplo, a uma situação dessa que a gente acabou de descrever. Porque tem pessoas que, assim, se você conversou e tá tudo certo, ela não vai ficar reverberando aquilo. Mas há pessoas que ficam reverberando isso e vai apodrecendo aquele grupo. A gente tá falando de conjunto. Então, se você deixar, meio que é uma laranja podre ali. Que vai apodrecer tudo que está na caixa. Isso, sim. No começo, aquela história, né, que eu estava ali no cruzamento ali do Garça com o nossa Casa dos Bancos e tal. Então, o meu papel era assim, apontar
no caso para a prefeitura, que era o contratante, né? Olha, esta pessoa está apta a ocupar essa vaga e faz jus, porque ela se comportou de forma adequada, ele está mostrando bons rendimentos, coisa e tal. Isso lá atrás. Hoje em dia, o regente, no caso da banda, eu não sei como é que está a banda hoje, porque eu me aposentei em 30 de dezembro, coisa e tal. Então, eu não sei como é que está. Então, até 30 de dezembro, quando eu estava à frente da banda, essa parte do RH ficava por conta dos editais. Então, cara, você escreve no edital, preenche lá os requisitos, faz uma provinha, que chama de audição, né? Se o cara for bem colocado, for bem classificado, ele está apto a entrar. Então, assim, tira do peso do regente essa responsabilidade de contratar ou de tratar ou destratar, né? O trato e o destrato fica por conta do desempenho dele. Se ele for bem, a vaga é dele. Contratado. Se ele não for bem, né? Tá contratado. Passa pro ano que vem. Volta ano que vem. Volta ano que vem. Então, o que acontece? Mas aí, no percurso, né? Aí cabe ao regente observar o comportamento de cada músico, né? E fazer os apontamentos desde que necessário. Essa pessoa aqui não está... Porque desde que seja enquadrado no regimento, é a função do regente fazer o apontamento e encaminhar para a autoridade competente. Entendi. Tirando das costas também. Entendi. Show. Bacana. Tem mais alguma aí, galera? Não? Não. Acho que não, né? Não sei se Bom, aqui Por enquanto, nenhuma. Foi maravilhoso. Fizemos perguntas assim que foram reveladoras, né? Cabeludas, caspiciosas. Caminhou para muitos lugares legais aí. Você quer fazer alguma consideração? Acho que... Não, eu queria que ele falasse um pouco do trabalho dele atual, né? O que ele está fazendo, qual que é o trabalho dele, divulgasse um pouquinho o trabalho dele. Poxa, legal, uma oportunidade tanto também. Bom, hoje o Albir Clemente, ele está procurando o máximo possível, não sei se está voando baixo ainda, mas enfim, voltou à atividade como músico, saxofonista, né? E assim, onde é que o músico vai? Cara, onde tiver oportunidade de tocar. Então, assim, qualquer lugar da estrada, inclusive, tem uma agenda bem bacana aí para frente, tem apresentações em São Sebastião, fora de São Sebastião também, né? Fora do Brasil. Que legal. Eu já te vi indo para fora, hein? Já acompanhei no Stories. Legal. Eu já estive na Itália tocando lá, e aí legal. mês que vem eu vou para a Alemanha, daí vou passear ali em alguns lugares da Alemanha. Isso aí está por conta da minha filha, não sei o que ela vai arrumar por lá, mas enfim, eu vou fazer lá a Alemanha, fazer Istambul, vou conhecer Istambul, que lugar maravilhoso. Olha que e tal. legal. Mas enfim, sempre a música caminhando junto. Então hoje o trabalho está voltado para o músico, para o saxofonista, que tem uma pegada assim. Você toca em alguma banda? Não, hoje eu sou o que a gente chama de músico freelancer, né? Tem vínculo com alguns músicos, né? Alguns músicos até de Santos, né? Do Vale do Paraíba, lá do fundo do Vale, com que eu estive ontem. A gente fez uma apresentação muito legal, com uma pegada jazzística. O pau quebrou assim. Tocou tudo, né? Aí o músico fala assim: quebra tudo! Não é violência, não. É tocar tudo que você tem. Quebra tudo! E aí foi muito legal. E a gente está, enfim, abrindo caminho. Eu queria também comentar que dentro dessa coisa de dar aula, a gente colhe frutos maravilhosos. Então, assim, nem sempre a coisa resulta em formar músicos. Já teve situação, tem músicos formados, são profissionais, começaram comigo lá atrás, muito bacana, mas e tal. Mas sempre você conquista amigos. Sempre. E aí, uma dessas pessoas iluminadas que fizeram aula comigo, fizeram um projeto que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, né? E semana passada terminamos de gravar as cenas internas, externas, coisa e tal, de um documentário sobre a vida do maestro Albir Clemente, música e emoção, como é que fica essa coisa. Então, é um documentário muito bacana, que deve estrear lá em julho, primeira quinzena de julho. Eu espero ter oportunidade de divulgar, conto com vocês lá também. Claro, eu quero assistir também. E vai ser um documentário entre 15 e 20 minutos,
Avisa a gente, por favor. Manda link, manda tudo. Manda sim. E o negócio foi tão legal, uma experiência tão bacana, a gente gravava por dia, a média de 6, 7 até 8 horas por dia. E assim, chegou uma hora que o pessoal da técnica falou, cara, ó, vamos ter que parar. Mas o que acontece, pô? Parar o quê, rapaz? Tem coisa pra caramba. A gente já tem aqui 3 teras de informação de áudio e de vídeo.